Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Amém. Tem gente aqui em cima também. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz para vocês. Eu tenho que me lembrar de olhar para cima, ok? Nós, a nossa comunidade, nós não temos galeria, então tem que lembrar de olhar para você e lembrar que você está aí também conosco participando da nossa reunião. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sandro Soares, eu sou pastor da Nova Vida aqui em Santa Catarina, São Gonçalo, vale lembrar, que é aqui ao lado, pertinho. E para mim é um prazer estar com vocês aqui nesta noite, como o Bispo Robson disse, hoje é uma quarta-feira atípica, especial, também estamos tendo culto lá na nossa comunidade, e eu não pude estar lá hoje com o privilégio de cumprir esse convite e estar com vocês aqui. A minha esposa está por aí, está aí com a nossa menor, né, na escola dominical. Eu sou casado com o Adriano, nós temos 3 filhos. O Felipe, de 19 anos, não está aqui nesta noite. O Mateus, de 11 anos, está aqui comigo. E a Manuela, de 5 anos, que está lá no colégio, na Geração Vida. Eu tenho acompanhado, mesmo que de forma indireta, né, o crescimento e a história da Nova Vida aqui no Culubandê, através do Bispo Robson, há 22 anos. Embora não pareça, eu tenho um pouco mais de 22 anos. Então, eu participei dessa igreja de alguma forma, fui a alguns cultos desde a inauguração, quando ainda era em outro santuário. E é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, comemorando esses 22 anos de existência e daquilo que Deus tem feito nessa comunidade e nas famílias aqui presentes. Hoje, como o Bispo falou, eu tive a oportunidade, no final do ano passado, de terminar entre as muitas possibilidades literárias que Deus tem me dado, e eu creio que esse ano novas virão. E para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus através de literatura, cheia de experiências pessoais, cheia de experiências em relação à vida, à família, aconselhamento pastoral, à intimidade com pessoas e bíblica. Então, nesta noite, eu quero falar um pouco daquilo que está assim, bem mais abrangente nesse livro que eu trouxe, que após a reunião, se você achar algo apropriado, biblicamente falando, para abençoar a sua vida, ou de outras pessoas que você queira presentear, abençoar, após o culto lá fora, lá atrás, vai estar o livro para você adquirir, para você próprio e para você, quem sabe, presentear alguém. Então, quero convidar você a fazer uma dinâmica nessa noite. Fique de pé comigo, vamos orar. Pode, por enquanto, deixar sua Bíblia na sua poltrona. O texto é um pouco comprido, então nós lemos sentado mesmo. Mas eu quero orar com você hoje e agradecer a Deus pelo privilégio de você e eu estarmos aqui nesta noite. Algumas pessoas hoje estão no engarrafamento, que já têm contato. Pastor, não vou conseguir chegar no culto. Pastor, estou no engarrafamento. Mas Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de nós estarmos aqui neste lugar. Isso deve ser para nós motivo de grande alegria, porque Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado privilégio de estar aqui nesta noite. Então, se você puder, vire para essa pessoa que está do seu lado, e diga assim: olha, se alegre com o privilégio de estar aqui nesta noite. Diga para ele: se alegre com o privilégio de estar aqui nesta noite. Porque pode ser que até esse momento essa pessoa do seu lado não encontrou motivo para se alegrar ainda, né? Amanhã é o primeiro dia útil de março, quinta-feira. Há contas a pagar, há contas a vencer, né? O carnaval nos lembrará sobre as viagens e passeios que fizemos ainda durante algumas semanas. Mas, se você não tinha nenhum motivo na sua cabeça para se alegrar nesta noite, se alegre, porque Deus te ama e te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer cuidar de você. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio da noite. Agora, Deus, dentro das orações que já fizemos neste lugar, entregamos em Tuas mãos o nosso coração para receber a palavra nesta noite, ó Pai. Eu te peço que o Senhor use poderosamente esta palavra para, Deus, falar dentro da necessidade de cada um dos meus irmãos nesta noite. Fala, Deus, a esta pessoa que está aqui nesta noite, Pai, quem sabe entrou aqui com algumas dúvidas, entrou, ó Deus, com alguns questionamentos, entrou, quem sabe, um pouco triste ou abatido, ou Senhor, sem um rumo, sem um norte daquilo que tem, Senhor, de Ti para a sua vida. Pai, fala conosco poderosamente nesta noite, que a Tua palavra nos instrua, que ela nos edifique, que ela nos traga crescimento, libertação, que ela nos traga transformação, porque assim faz a Tua palavra sempre que é compartilhada e aberta. Deus, toma o nosso coração entre Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, assim oramos no nome de Jesus, e todos digam amém. Toma o seu assento, aí sim você pega a sua Bíblia.
E já vá abrindo comigo lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 25, que é o texto que vamos abordar nesta noite. 1 Samuel 25, enquanto você abre, eu vou lhe falar algumas coisas. Quando Deus me inspirou com esta palavra, que, como o bispo falou aqui, o nome é Conflitos, como vencê-los, eu me pautei no livro em muitas coisas, que não poderemos compartilhar aqui hoje, como experiências pessoais, por exemplo. 1 Samuel 25. Mas o que me faz pensar, quando preparo um material, eu compartilho com os irmãos esta noite, é que conflito é algo que todos nós vivemos e enfrentamos. Não há ninguém que hoje possa dizer assim, pastor Sandro, eu nunca vivi um conflito. Tampouco haja alguém que diga, olha, eu nunca viverei um conflito. Porque os conflitos, eles nos cercam todo instante. Algumas vezes são conflitos profissionais, na empresa, se você é patrão, se você é empregado, ainda mais em um tempo de crise que nós vivemos. Podem ser conflitos familiares, conflitos de convivência conjugal, conflitos de convivência com filhos, com pais, ou com aqueles que não moram conosco, com parentes, cunhados, primos, sogra, tios. Podem ser conflitos espirituais, ou até mesmo conflitos da existência humana, conflitos emocionais, na alma. E quando as pessoas acabam partindo para enfermidades físicas, por motivo de conflitos existenciais. Conflitos são algo que não nos poupa, eles sempre vão se apresentar a nós, os conflitos. E algumas terminologias que eu vou usar como para conflitos, eu comparo o conflito a uma guerra. Conflito é como se fosse uma guerra, há algo a ser travado, há algo a ser vencido. Portanto, o tema de hoje, assim como o livro, é conflitos, como vencê-los? Se estamos diante de alguns conflitos, como nós podemos vencê-los? E como no livro eu digo para vocês esta noite, que conflitos não podem ser evitados. Ninguém nunca vai conseguir viver toda a sua existência humana evitando todos os conflitos. Alguns conflitos vão chegar, ou muitos deles vão chegar. Então, a dinâmica não é como evitá-los, mas quando eles chegarem, como vencê-los? Como passar por eles e continuar a viver? Como resolvê-los? E é isso que trata o que vamos falar nesta noite e também este livro. E olhe para a sua Bíblia, nós estamos diante de um texto que a narrativa bíblica fala sobre, logo após a morte do profeta Samuel. Então olha comigo 1 Samuel 25, versículo 1. Do 1 ao 13, fala sobre um conflito que se dá entre um homem rico e o rei Davi. Samuel morreu, diz a Bíblia, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Pausa aqui. Como geralmente as mulheres são, certo? Inteligentes e bonitas. E que os homens digam amém. Não diz não para ver. As mulheres geralmente são inteligentes e bonitas. E graças a Deus por sua criação. Segue o texto. Abigail era mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Vale também um comentário que há exceções. Nem todos os homens são rude e maus. Que as mulheres digam amém. Por favor. Versículo 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Ainda o recado de Davi no versículo 7. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Olha, quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, pediu Davi a Nabal, por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder.
9. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Olha, hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dar-os a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Até aqui. Do 1 ao 13, nós temos aqui o relato de um conflito criado. Que conflito foi esse? Davi pediu um favor de uma oferta para Nabal. Você é rico, nós temos convivido com seus pastores, pergunte a eles, nós temos cuidado deles, nós temos cuidado do seu gado, Nabal, temos protegido os seus pastores e tosqueadores. Ora, chegou a época de festa, você é rico, e Davi se coloca como um servo. Olha, nos dê alguma coisa de oferta para as épocas de festas, para as épocas de adoração, de culto, nos dê alguma coisa. E como Nabal diz, naquela época, como ainda hoje existe, algumas pessoas vão em nome de alguém, quando na verdade não vão em nome desse alguém. Nabal pode ter pensado: olha, eu sei lá se esses caras vieram em nome de Davi. Vai que eles estão usando o nome de Davi para tirar proveito das minhas coisas. E pergunta: quem são vocês? Hoje muitos servos estão fugindo dos seus senhores e dizendo que vem em nome dele quando não vem. Faz o seguinte: diga para Davi. Nabal pensa, né? Se é que vocês vieram no nome dele, diga que eu não vou dar nada. O que Davi faz, separa 400 homens e diz: vamos descer comigo, vamos à casa de Nabal. Um conflito foi criado. A postura de Nabal criou uma guerra física. E você vai mais na frente que o que Davi estava proposto a fazer nessa guerra era algo muito ruim para Nabal e toda a sua família. Nabal cria o conflito com sua ação. Agora vamos ao versículo 14 em diante, que vai dizer que a esposa de Nabal, aquela bonita e inteligente, ela foi avisada por um servo do seu marido sobre o conflito. Versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Abigail, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Versículo 17. Olha o que diz esse servo a esta mulher Abigail: agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, aqui no caso Nabal, que ninguém consegue conversar com ele. Até aqui. Esse é o momento que a esposa de Nabal foi informada que um conflito foi criado e estava descendo sobre a sua casa. E nesta noite eu quero levar a você a olhar as ações dessa mulher, porque ela nos ensina, nos dá alguns conselhos práticos daquilo que nós podemos fazer em movimento, em dinâmica, para nós vencermos os nossos conflitos. Se estamos hoje vivendo conflitos, se alguns conflitos vão bater a nossa porta em breve, essa mulher nos ensina alguns passos, algumas ações que nós precisamos dar para vencer esses conflitos e guerras que vêm diante de nós. E eu separei, nessa noite, para nós falarmos, 6 observações desta mulher, e gostaria que você olhasse para ela nesta noite. A primeira observação está no versículo 17, que você leu. O servo de seu marido Nabal diz assim: mulher, aconteceu isso, a destruição está descendo sobre a sua casa. E o que ele diz é: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. A primeira observação que temos na história desta mulher e do seu conflito é:
você deve dar importância ao conflito que você está vivendo. Você deve considerar que um conflito está diante de você. Porque algumas vezes os conflitos parecem tão pequenos que dizemos assim, isso aí não vai dar em nada. Daqui a pouco isso aí acaba. Daqui a pouco meu marido esquece. Daqui a pouco a minha esposa acorda melhor. Olha, daqui a pouco as coisas mudam sozinhos. O que esse servo diz à mulher é, mulher, considere que um conflito existe. Sabe por quê? No livro eu vou usar a terminologia de terremotos e devastações, mas um exemplo que eu posso dar nesta noite é sobre aquela pequena bola de neve que corre da montanha, lá de cima. Alguém diz, olhando de baixo, parece tão pequeno lá em cima aquela bolinha. 1 quilômetro de altura. Isso aí não vai dar em nada. Bolinha de neve. Ela desce 10 metros, 20 metros, a sua forma aumenta. E com ela carrega mais neve e mais neve. A proximidade e a neve que acumulou quando chegar aqui embaixo é uma bola gigante do tamanho desse santuário. Se nós tivéssemos observado aquela bolinha lá em cima e considerado que uma bolinha vem descendo, teríamos nos preparado para enfrentá-la quando chegasse aqui embaixo. A verdade é que muitas vezes nós esperamos que os conflitos se resolvam. Esperamos que, ou não consideramos o perigo que pode ter esse conflito. Foi só uma briga. Isso foi uma coisa tão pequena. Só que as coisas não vão sendo resolvidas, as pessoas não dão importância para aquilo vai tomando uma outra forma, vai tomando tamanho e tamanho e tamanho. Sabe como começam os terremotos? Um pequeno tremor de terra. E profissionais medem com uma parede e falam assim, olha, na escala Richter deu 5 pontos. Mas o que eles fazem? Com tremor de terra, eles tocam uma sirene, tocam um sinal. E algumas vezes pedem para a cidade toda evacuar o local. Por quê? Porque o primeiro pequeno tremor pode virar um grande terremoto e destruir famílias inteiras. O homem disse, mulher, agora considere e veja o que a senhora pode fazer. Abigail pode dizer assim, meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o meu marido que falou o que não deveria ter falado. Esse conflito não tem nada a ver comigo. Alguém diga, marido, esse conflito é entre você e o seu cunhado e o seu tio, não tem nada a ver comigo. Olha, meu filho, esse conflito é entre você e seu pai. Meu filho, esse conflito é entre você e a sua mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Acontece que os conflitos, embora nós não tenhamos começado, uma hora ele nos atinge. Uma hora nós somos destruídos por esse terremoto. Olha o versículo 18. A segunda coisa que essa palavra nos ensina, além de considerar que um conflito existe, de não ignorá-lo, o versículo 18 vai dizer assim, imediatamente, e continua, Abigail fez e fez e fez. Segunda coisa que a mulher nos ensina, considerando o conflito e o problema, imediatamente tome uma atitude. E como isso é difícil, gente. Para homem, então, né, mulheres? Nós homens, não é uma regra, não são todos. Mas geralmente nós dizemos assim, amanhã eu resolvo. Semana que vem eu converso com meu filho. Olha, depois de amanhã eu faço isso. E eu não faço isso quando você é homem não, porque eu sou igualzinho, minha esposa está aqui, eu vou nem olhar para ela agora quando eu falo, vou virar para lá. Porque ela vai dizer assim, é verdade. Nós somos assim. E não quer dizer que só as mulheres só os homens são assim. Algumas mulheres também. É normal nós não querermos problemas para nós. Aonde está o problema, Sandro? Está lá. Opa, então eu vou caminhar para lá. Só que a Abigail nos mostra que, assim que ela considerou, o servo disse, mulher, considera e veja o que pode fazer. O que ela fez foi, imediatamente tomou uma postura. Então, diante de um conflito que foi revelado a você, o considere e seja enérgico. Tome uma atitude, faça alguma coisa. E é claro que a primeira atitude a tomar é ir a Deus em oração. A primeira atitude a tomar é, Senhor, isso aqui existe. Eu não vou negar que esse problema está diante de mim.
Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, me orienta, me ajuda, mas faça alguma coisa. Casamentos se acabam porque não há diálogo. E como eu disse, muito do que está nesse livro é vivência, como outros pastores aqui, de aconselhamentos principalmente familiares. Hoje o diálogo nos casamentos está sucateado, quase não mais existe. Porque é mais fácil fechar a porta e ligar a televisão do que conversar. É mais fácil gastar tempo conversando com o filho, com a esposa e com o marido. É mais difícil gastar tempo com pessoas para resolver problemas do que simplesmente ligar a televisão, acessar o WhatsApp, o Facebook, como a gente costuma fazer, né? Não fazemos nada no Facebook, a gente só usa o dedão assim, né? Só barra de rolagem. É mais fácil do que você considerar que o conflito existe e tomar uma atitude. E algumas vezes a atitude a tomar vai demandar tempo, vai demandar paciência e outras coisas mais que vamos falar aqui. Então a segunda coisa que a mulher nos ensina é: não deixe passar muito tempo. Não deixe para amanhã. A frase é muito conhecida, né? O que você pode fazer hoje. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Olha ainda o versículo 18, que diz que imediatamente Abigail fez o quê? Versículo 18. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. Esta mulher não só se moveu imediatamente, mas ela foi em direção daquilo que resolveria o problema. A Bíblia não diz e não relata o que Davi pediu de oferta. Davi pediu uma oferta de alimento. Não disse: olha, por favor, Nabal, me dê isso, isso, isso. Está aí a lista com meu servo. Não teve lista. Nos deu alguma coisa. Mas Abigail age e começa a pegar aquilo que resolveria o problema. Mas muitas vezes a pergunta que fazemos é: mas Sandro, se eu nem sei como é que esse conflito começou, se eu nem sei aonde ele teve início, como eu vou saber como resolvê-lo? Simplesmente parou aqui onde eu estou, simplesmente chegou até aqui, mas não sei quem foi que disse aquela palavra, não sei quem foi que deixou de pagar a conta, não sei quem foi que disse o que não deveria ser dito. Então, como resolvê-lo? Será que eu tenho a solução para isso? Pode ser que eu não tenha. A Bíblia não diz como Abigail conseguiu as ofertas, mas diz que ela conseguiu. E aonde estavam essas ofertas? Possivelmente na sua casa, no seu quintal. Com isso aprendemos que solução para os nossos conflitos podem estar mais perto do que você imagina. E Deus pode te mostrar, dizer, enviar, viabilizar aquilo que vai ajudar você a resolver um conflito. Ah, pastor, não me mexa porque eu não sei como fazer. Eu não sou igual a minha mãe saberia. Eu não sou igual ao meu pastor saberia. Eu não sou igual ao irmão fulano de tal, ele saberia, eu não sei. Mas sabe que você serve a um Deus tão poderoso, que mesmo no seu sentimento de incapacidade, você pode observar que pequenas coisas que já estão ao seu redor, em suas mãos, Deus pode usar para sanar ou vencer esses conflitos. Às vezes, basta uma palavra a ser dada, sabia? Do tipo: me perdoa, me desculpa. Às vezes, um abraço resolve um problema. Às vezes, um telefonema resolve um problema. Às vezes, um joelho no chão, uma oração resolve um problema. Coisa simples. Mas, às vezes, nos falta, primeiro, considerar. Segundo, agir imediatamente. Agora, onde está a solução? Deus já tem a solução para o seu conflito. Ele pode te orientar diante da resolução deste conflito. E é bem provável que você também já saiba como fazer para resolver esse conflito. Mas diga: pastor, o que me falta é iniciativa, o que me falta é coragem. Eu até tenho como resolver. O que me falta, eu não sei o que me falta. Mas eu creio que nessa noite Deus pode te dar o que você precisa para você resolver os seus conflitos. Para ter o seu casamento, a sua família, a sua casa, a sua existência
abençoada. Deus vai dar sabedoria a cada um de vocês para sanar e resolver esses conflitos na sua existência. E você poderá hoje daqui sair em oração e amanhã ainda ou hoje, na sua casa, se o seu conflito é na sua casa, Deus te mostrar coisas simples, que já estão nas suas mãos, para resolver esses conflitos. Algumas vezes achamos que precisamos de muitas coisas, e grandes coisas para resolver os conflitos. Ah, se eu tivesse isso como fulano. Ah, se eu fosse como Beltrano. Não, é do seu jeito. É com o que você tem, que Deus vai usar. Deus usa o que nós temos. E quando não temos, Ele nos capacita, nos dá o que nós precisamos. A quarta coisa, versículo 19, diz que, além de considerar, além de agir, e além de perceber que já tinha em suas mãos as ferramentas, versículo 19 vai dizer assim: e disse Abigail aos seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Até aqui. Em primeira instância, o que nos parece é que esta mulher é insubmissa. A mulher foi, não comunicou ao marido, foi sem autorização do marido. Como é que foi isso? Isso para nós é algum tipo de ensinamento benéfico? A quarta coisa que Abigail nos ensina é que não nos vale perder tempo indo a pessoas erradas. O texto diz, olha o versículo 18, na parte B, volte aí um pouquinho nos seus olhos, versículo 19, vai dizer que Nabal, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imagina o seguinte, o cara cria o conflito, e quem o procura para dizer, rapaz, olha o que você fez, olha no que deu, as palavras que você disse, o que vai dizer é assim, olha, não quero saber, não me interessa, falei mesmo. O texto diz que ninguém conseguia conversar com ele. Diz que ele era um homem rude, um homem ignorante, um homem mau. Abigail está diante de um conflito que o seu marido, que é rude e mau, e ninguém consegue conversar com ele, a ninguém ele ouve, ocasionou o conflito. O que Abigail não faz é perder tempo tentando convencer Nabal do conflito que ele havia criado. Nós não temos tempo, irmãos, para perder procurando pessoas que não podem nos ajudar com o nosso conflito. E há um parênteses aqui, não fique triste comigo, mas hoje em dia as pessoas acham que os amigos do Facebook é que vão ajudar ele no conflito dele. Eu vejo pessoas postando coisas no Facebook, coisas íntimas e pessoais. Estou passando por isso, meu marido foi embora, meu filho está assim, não paguei a ampla. E perdemos tempo compartilhando coisas com pessoas que não podem nos ajudar. É como sua casa pegar fogo e você ligar para o padeiro. O padeiro não poderá lhe ajudar, você tem que ligar para o bombeiro. Não compartilhe os seus conflitos com pessoas que não podem lhe ajudar. Primeiro, procure a Deus. Segundo, procure pessoas que possam lhe ajudar. Procure a sua comunidade local. Procure os seus pastores. Procure os seus discipuladores. Você casada ou casado, converse com o seu cônjuge. Procure pessoas certas. O que vemos hoje é pessoas deixando o conflito postergar, crescer e crescer. Além de não fazerem nada, ficam compartilhando o problema com pessoas que nada podem fazer. Abigail diz assim, olha, não vai adiantar eu tentar convencer meu marido de algo que ele mesmo criou e ninguém consegue convencê-lo de nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me colocar na brecha, vou pagar o preço, vou gastar tempo, vou em direção ao conflito para tentar resolvê-lo. Irmão, não perca tempo, minha irmã, levando o seu problema para pessoas que não podem lhe ajudar. Peça a Deus orientação, Senhor, a quem procurar? Quem pode me ajudar? E Deus vai te orientar a quem procurar e vai lembrar, em primeiro lugar, Deus em oração e segundo os pastores. E Deus não só poderá também lhe mostrar a quem você procurar. Essa mulher não perde tempo indo a pessoas erradas, não tenta convencer alguém do seu erro com palavras erradas. E olha o versículo agora 24, puxa seus olhos comigo. A quinta coisa que essa mulher nos ensina.
E para nós é assim, algo, quando olhamos, é algo que nos deixa um pouco encucados ou abismados. 24 vai dizer assim, versículo 24: ela, Abigail, caiu aos seus pés, aqui no caso a pés de Davi, e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Quando olhamos esse versículo, ficamos pelo menos intrigados com o que essa mulher faz. O texto é claro, o seu marido causa o conflito. Mas o texto é claro, que esta mulher vai a Davi, se ajoelha e diz assim: Davi, a culpa é minha. Por favor, eu te peço que você me escute, você me ouça. Ouça o que eu tenho a lhe dizer. A culpa era dela? Claro que não. Mas o que podemos observar aqui? Chega uma hora, diante de um conflito, que não mais importa de quem é a culpa. Porque enquanto nós ficarmos presos a de quem é a culpa, os conflitos não são vencidos. Eu não vou tomar essa decisão, essa postura, não vou em direção a esta pessoa porque a culpa não foi minha. Pastor, a culpa foi dele. Então, ele que se mexa, ele que se mova, e o conflito vai. Mulher, se o seu marido é como Nabal, fica difícil. Homem, se a sua esposa não consegue compreender que a culpa é dela. Pai, se você está gastando tempo, ou deixando passar o tempo, até que o seu filho se perceba que ele é o culpado, e se mova em direção à resolução do conflito, quanto tempo mais vamos esperar? Abigail nos mostra que chega uma hora que não interessa mais de quem foi a culpa, agora nós queremos resolver o conflito e o problema. Já dizia aquela frase: o que vale mais? Estar certo ou ser feliz? Ser feliz sempre. Abigail se prostra diante de Davi e diz: meu servo, a culpa é minha. Considera o que eu vou lhe falar. Me tenha como culpada. Eu me coloco como responsável de um conflito. Eu sei que não tive culpa, mas me coloco como responsável. Aqui estou, para nós dialogarmos e resolvermos o problema. Pastor, a culpa foi do meu pai. A culpa foi da minha esposa e do marido. Meu irmão, se coloca. Se mexe. Deus quer usar você para ajudar você a resolver esse conflito. O seu casamento pode depender disso. Os seus filhos podem depender disso. A sua empresa, o seu emprego pode depender disso. Até as suas emoções podem depender disso. Senhor, eu estou me sentindo assim, sou tão mal. A minha alma está sofrendo com aquilo que aquela pessoa disse, com aquela ação que aquela pessoa não teve, ou que teve. Eu estou assim, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do pastor, a culpa é todo mundo é culpado. Mas as coisas vão tomando proporções e não vão sendo resolvidas e nem vencidas. Agora vamos pular e fazer um paralelo com o apóstolo Paulo, Filipenses 2, versículo 4, se você puder abrir. E eu quero fazer um paralelo desse texto com Filipenses. Que Paulo, quando escreve a igreja em Filipe, ele é bem específico quando diz o seguinte, Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 4. Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que nós temos também que nos preocupar com os interesses dos outros, e não só dos nossos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós vivemos hoje em uma pós-modernidade, em um mundo de muita tecnologia, redes sociais, internet, comunicação. Hoje o que você mais vai encontrar nas redes sociais são vídeos de coaching, não é assim? Bata metas, faça grandes vendas, ganhe o dinheiro, tenha sucesso, tenha muitos seguidores nas redes sociais. Temos muitos vídeos assim. Mas eu gostaria que você entendesse que o sucesso segundo este mundo
é diferente do sucesso segundo a Bíblia. Se eu perguntasse a você assim, olha, me diga o nome de uma pessoa que você considera, pastor, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Não precisa dizer, mas pense. Alguém diria assim, Bill Gates é um cara de sucesso. Ano passado, alguém diria, Ike Batista. Esse ano não mais. Olha, fulano foi muito sucesso. Porque normalmente costumamos olhar sucesso ligado a essas coisas. Mas agora, eu não tenho medo de errar, e digo com certeza que a pessoa que existiu neste mundo, que obteve maior sucesso do que todas, essa pessoa chama-se Jesus. O homem que mais obteve sucesso existente em nosso meio. Para o mundo, Jesus não foi muito sucesso, sabia disso? Porque a morte de cruz é um sinal de derrota. Os ladrões, os pecadores, os bandidos eram crucificados. Sucesso de Jesus, morreu crucificado, é derrota. Sucesso é o que seus próprios discípulos achavam que ele deveria ter, governar com ele sobre Roma. Mas Jesus morre. Mas até o que parecia derrota de cruz, ele faz virar um sucesso na manhã de domingo, 3 dias depois. E a ressurreição veio. E como o bispo aqui disse, nós morremos com ele, mas também com ele nós ressuscitamos, o apóstolo Paulo. Isso foi o maior sucesso de todos. Aquele que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o pecado. A cruz é o grande sucesso. Mas qual foi o caminho que Jesus trilhou para ter sucesso? O caminho da humildade. O caminho da humilhação. O caminho da autonegação. Sucesso na Bíblia é um pouco diferente do sucesso deste mundo. E tem pessoas que deixam de obter sucesso no seu casamento, sucesso na sua vida profissional, financeira, emocional, espiritual, porque não querem se humilhar. Não querem ser humildes. Pastor, a culpa é dele, a culpa é dela. Então ele ou ela que iniciem o processo de restauração. Por que eu não vou fazer isso? Eu não vou me humilhar. Eu não vou deixar pisar em cima de mim. Isso é o que o mundo prega, não é o que a Bíblia prega. A Bíblia diz que Jesus negou a si mesmo. Ele se humilhou. Para que no terceiro dia após sua morte, ele pudesse vencer e ser um grande sucesso. Sucesso que até hoje nos atinge. Quem está em Cristo é um homem, uma mulher de sucesso. Eu me lembro de uma frase do século XX, de Albert Einstein, que diz assim, olha, não procure ser um homem de sucesso, procure ser um homem de valor. Sucesso, você ser um homem, uma mulher de valor. E o valor que você pode ter não é segundo este mundo, mas segundo a palavra de Deus, que vai dizer, seja humilde. Olha o que vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 5. Olha comigo, Mateus 5, versículo 5. Jesus inicia um sermão de 2 capítulos do Sermão do Monte, o seu primeiro grande sermão, para as multidões e para os seus discípulos. E no 5º versículo de Mateus 5, Jesus diz assim, olha, bem-aventurado os humildes, ou mansos em algumas versões, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes são os humildes. E hoje, segundo este mundo, quando nós ouvimos a palavra humilde, nós automaticamente ligamos a sermos humilhados, passarmos vergonha. Não é ser humilde. Filipenses 2,4, é considerar as coisas do outro também importante, não só as suas. Mateus 5, versículo 9 agora, mais à frente, Jesus vai dizer assim no seu sermão, olha, bem-aventurados também os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa mulher Abigail nos mostra que quando assume a sua culpa, ela se humilha. Porque o que ela quer é evitar um problema. Sabe o que acontece? Quando nós temos, por exemplo, hoje o auge da violência são também os terrorismos. Quando há um terrorismo, como já aconteceu em algumas cidades, graças a Deus aqui no Brasil não é esse problema, temos outros também tão ruins quanto, mas geralmente os terroristas, eles plantam bombas em estabelecimentos, restaurantes, praças, comércios.
A sua filosofia é contra, às vezes, o capitalismo, é contra o governo, é contra o presidente, né? É contra um muro construído lá pelo presidente dos Estados Unidos, que divide Estados Unidos e México. Eles têm filosofia, eles querem atingir a economia, atingir o capitalismo, e botam uma bomba, e explodem a bomba. Só que, geralmente, a economia não morre, o capitalismo não morre, o presidente não morre. Sabe quem morre? Os inocentes. Os conflitos são assim. Conflitos, quando não são observados, não temos uma atitude, não procuramos em Deus ferramentas para resolvê-los, e não somos humildes, e ficamos procurando culpados, enquanto passa o tempo, humildes vão morrendo, inocentes vão morrendo. Além do casamento, morrem os filhos. Em uma igreja, muitas vezes, conflitos que não se resolvem, morrem famílias inteiras. Quem sabe o seu conflito hoje é aqui dentro, com alguém que congrega com você. Quanto tempo mais nós vamos postergar os nossos conflitos e ver pessoas que não tinham nada a ver com conflito a princípio, também morrendo? Precisamos ser humildes. Olha o versículo 32 ao 34. 1 Samuel 25, 32 ao 34. Essa mulher nos mostra que a bondade e a humildade dela parou a ira de Davi. Essa mulher nos mostra que a ação dela fez com que Davi parasse com sua descida para destruir todos os homens. Versículo 32, 1 Samuel 25 vai dizer: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, mulher, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu, Davi, hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Porque de outro modo, disse Davi, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Olha, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Até aqui. Davi diz: mulher, se você não viesse até mim do jeito que veio, humilde, mesmo sem culpa, e dizendo como no versículo que está aí, versículo 28, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra, e disse: esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Disse Davi: mulher, se você não viesse, eu desceria até a tua casa e derramaria sangue com as minhas próprias mãos. Sabe o que eu faria? Disse Davi: eu mataria todos os homens da sua casa. Esses homens, todos os homens, ali estão, quem sabe, um filho de Abigail, um sobrinho de Abigail, o pai de Abigail, um tio de Abigail. O que eles tinham a ver com o que Nabal fez? Nada. Mas nos conflitos, os inocentes sempre sofrem. Humildade e graça que parou a mão de Davi. Vamos voltar a Filipenses, agora versículo 1, 2 e 3. Um pedido que o apóstolo Paulo faz aos irmãos da igreja em Filipenses 12, versículo 1 em diante, Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, o apóstolo Paulo pergunta: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele continua: bom, o que se espera, ou seja, que modo de pensar é esse? Que amor é esse? Que atitude é essa? Ele continua:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo diz, olha, eu peço que vocês alegrem o meu coração, tendo essa atitude, esse coração, esse modo de pensar e esse espírito. Não sejam ambiciosos, não sejam egoístas, não sejam vaidosos, mas sejam humildes. A pergunta é retórica, mas se você quiser você pode responder. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Pode abaixar, a maioria. A pergunta que é retórica, mas fica à vontade para responder. Quem daqui que tem filhos, ama os seus filhos? Levante a mão. Amamos nossos filhos, quem tem filhos? Os casados amam o seu cônjuge? Amamos nossos pais? Amamos nossos irmãos em Cristo? E Paulo diz que nós temos que considerar as pessoas que amamos superiores a nós mesmos. E isso é uma leitura de sucesso bíblica, diferente do mundo. O mundo vai pregar para ter sucesso, ser alguém, se destaque dos demais. Seja melhor do que os outros. Agora, quando olhamos, depois de ler com calma em casa, Paulo vai dizer, capítulo 13, versículo 8, também de Filipenses, Paulo vai dizer assim, olha, eu considero tudo o que eu era, o que eu tinha, o que eu conhecia no passado, como perda. Diante do que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje? Do conhecimento maravilhoso de Cristo na minha vida. Considero tudo como nada diante do que hoje sei e conheço, Jesus Cristo. É esse Cristo que nos ensinou que sucesso também é humildade. Também é se colocar na brecha, no lugar certo, para em Deus ser usado para transformar a sua casa, a sua vida, resolver e vencer este conflito. Mas nós, muitas vezes, nós não conseguimos agir conforme a Bíblia tem nos orientado. Eu termino, Filipenses 2, versículos 5 ao 11, ainda em Filipenses 5 ao 11, lemos do 1 ao 4. Lembrando que Paulo, no versículo 1, 2 e 3, vem dizer assim, olha, tenham esse amor, tenha esse pensamento, tenha essa atitude. No versículo 5, ele faz a ligação do que realmente está dizendo. Qual é o ponto de comparação? Para onde vocês devem olhar para ser assim? Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, poderíamos olhar e dizer assim, que derrota. Foi obediente, de que valeu? Foi humilde e de que valeu? Morreu. Mas vamos continuar lendo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e todos digam amém. Aqui está o segredo do sucesso, irmãos. Não há vitória sem luta. Esse é um chavão muito conhecido. Mas muitas vezes queremos travar a luta, a batalha, a guerra com uma espada empunhada. E quem sabe Deus hoje está lhe orientando. Olhe menos para o conflito e a guerra e olhe mais para Jesus. Olhe menos para aquilo que fizeram com você e olhe mais para aquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Olhe mais para o tamanho do seu problema, olhe menos para o tamanho do seu conflito e olhe mais para o poder e tamanho do seu Deus. Precisamos olhar mais para Jesus e menos para os conflitos. Pessoas passam anos e anos e anos e anos com os mesmos conflitos, achando que nunca vão vencê-los. Mas Deus nos trouxe aqui hoje, para diante da sua palavra, dizer para você que os conflitos podem ser vencidos. Mas quem sabe você precisa guerrear de forma diferente, você precisa olhar o conflito de forma diferente.
precisa agir e se comportar e se posicionar de forma diferente, como tem feito até o dia de hoje. Quem sabe para você, a mudança hoje é parar de apontar os culpados e resolver o conflito, dar um passo à frente para a linha de batalha e dizer: Deus, lembra de Davi? Davi, ele venceu as palavras negativas do seu irmão mais velho. Davi, o que você quer aqui, Davi? Eu conheço o seu coração, Davi. Você quer sucesso aqui, você quer fama, você não vai resolver nada. Sabe o que Davi fez? Não deu ouvidos e fez. Quem sabe você hoje aqui deve parar de apontar os culpados. Ou para alguns hoje, você precisa hoje, irmão, dar um passo à frente e se humilhar e ser humilde. Dizer: esposa, não mais importa quem começou, nem lembro mais, mas me perdoa. O que eu posso fazer para nós transformarmos o nosso casamento? Marido, me perdoa. Constantemente atendo casais no gabinete, creio que é a mesma coisa. E como é difícil as pessoas reconhecerem os seus erros. O que eu sempre costumo dizer é que nós hoje vivemos entre o já e o ainda não. Como assim? Estamos entre o já e o ainda não. O já é que Jesus já morreu, já ressuscitou, já ouvimos o Evangelho, já recebemos o Espírito Santo, já fomos feitos nova criatura, Deus já habita em nós, já temos o conhecimento que em Cristo somos salvos. E o ainda não é: nós ainda não fomos totalmente libertos do pecado, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos santos, e vivemos no meio de pessoas pecadoras. Jamais se esqueça, você casado, você e o seu cônjuge, vocês dois são pecadores, vocês dois pecam, vocês dois erram. E às vezes parece, conversa com os casais, é que o marido ele se comporta como se sua esposa fosse pecadora e ele é santo, e vice-versa. Todos os dois são pecadores e erram. Para você, quem sabe hoje a postura é ser humilde. Quem sabe o que você já tem na sua mão para resolver o seu conflito hoje é apenas me perdoa. Assentar, gastar tempo. Não há nada que o Deus, o qual estamos hoje aqui lendo e querendo nesta igreja, toda a reunião, não há nada que esse Deus não possa fazer. Mas Ele tem um jeito de fazer. Então hoje é tempo de você ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, me ensina como resolver esse conflito. Porque lembrando, irmãos, que esta Bíblia não é sobre Abigail. Essa história não é sobre Moisés. Esse livro não é sobre José, Abraão. Esse livro não é sobre você, nem sobre mim. Esse livro é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E Abigail, assim como José, Moisés e outros, vem mostrar aquilo que Jesus fez. Rapidamente um paralelo entre Abigail e Jesus. Paulo diz que todos nós pecamos e, portanto, nós fomos afastados, destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23, por causa do pecado, em Gênesis 3. Nós, como Nabal, nós pecamos, armamos um grande conflito. Esse conflito não é Davi que vem descendo contra nós, é a morte, é o inferno, porque o salário do pecado é morte. E a morte e o inferno vinha descendo sobre nós, por causa de algo que nós, homens, através de Adão e Eva, cometemos. Mas aí não Abigail, Jesus toma o nosso lugar. Jesus se humilha, Ele paga o nosso preço, morre a nossa morte, morre a nossa cruz e ressuscita e diz: Pai, a dívida está paga. E um conflito que era meu e seu, da eternidade, Jesus pagou por nós. Abigail nos mostra exatamente o que Jesus fez por você e por mim. Então hoje, olhe para esse Jesus, que vai lhe ensinar como fazer, e vai levar o seu coração de atitudes pontuais e certas para vencer os seus conflitos. E saindo daqui hoje após a oração, meu irmão, em nome de Jesus, faça como esta mulher, considere, tome uma atitude, seja enérgico, pare de apontar culpados, mas se coloque no lugar que Deus quer que você se coloque, e você verá Deus usando você poderosamente para resolver e sanar os seus conflitos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.
Passe a olhar mais para Cristo hoje do que para o seu problema e o seu conflito. E nós vamos orar. Põe a mão no seu coração. Eu não sei do seu conflito, não sei da sua existência, não sei como anda o seu coração, não sei como anda a sua alma, se está sofrida, se está doendo. Mas tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus sonda e esquadrinha o nosso coração. A palavra ainda não nos veio à boca ainda, mas Deus já sabe. Deus sabe exatamente o que você e eu precisamos. E não vamos encontrar isso nas redes sociais. Não vamos encontrar isso em revistas nas bancas. Tudo isso pode nos ajudar em muitas áreas da vida, mas há coisas que precisamos ouvir a palavra e a voz de Deus. Então, se você diz assim, pastor Sandro, eu hoje quero orar a Deus. E pedir a Deus que Deus hoje me ajude diante do meu conflito. Eu com esta palavra, eu já tive uma ideia do que eu preciso fazer. E quero entregar na mão de Deus para que Ele me ajude a fazer o que eu agora penso, pelo Espírito Santo é revelado que eu preciso fazer. Se você hoje está sofrendo, vive um conflito, e crê nesta noite que esse Jesus que venceu o maior dos conflitos da sua história, que a sua salvação vai lhe ajudar, e hoje quer orar. Quero convidar você rapidamente, sair do seu lugar e vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu tenho um conflito. Eu creio que hoje em oração o Senhor vai me ajudar a tomar a decisão e a atitude que eu preciso tomar. Eu não sei qual é o seu caso, mas não pense hoje assim: ah, Sandro, esta palavra, minha mãe tinha que estar aqui, meu marido tinha que ouvir isso, o meu filho tinha que ouvir esta palavra. Não, Deus não trouxe aqui ao seu marido ou ao seu filho, Deus trouxe você. Ele está falando com você, e é você quem Ele vai usar nesta noite. É você que Ele vai dar as ferramentas para os conflitos. Não pense agora nas pessoas que estão lá fora, mas se coloca uma Abigail, ao invés de dizer: olha, a culpa não foi minha, esta pessoa que foi culpada é que deveria ouvir esta palavra. Não, se coloque hoje e diga: Deus, me ajuda, porque não importa mais de quem é a culpa, eu quero que o Senhor me ajude a vencer o meu conflito. E vamos orar. Confere essa noite daqui na frente. Deus falou no seu coração. Seja sincero nesta noite. Reconheça os seus erros. Diga: Deus, eu confesso, Deus, eu reconheço, eu tenho errado. Algumas vezes sou precipitado. Algumas vezes sou teimoso. Algumas vezes, ó Deus, eu não tomo as atitudes que eu entendo que o Senhor me diz diariamente que deveria tomar. Mas Deus, hoje eu me arrependo e eu me humilho, para que o Senhor nesta noite me use poderosamente. Senhor, Abigail era só uma mulher, e naquela época as mulheres não tinham muita instrução, não tinham poder algum econômico, financeiro, cultural, mas foi aquela mulher que Deus usou. O seu marido era rico, de posses e cultura, mas foi na simplicidade de uma mulher que o Senhor operou um milagre. E toda uma família de muitos homens deixou de ser ceifada. Deus, nesta noite, Pai, aqui há pessoas diferentes, pessoas com nomes diferentes, com personalidades diferentes, com histórias diferentes, mas eu creio que Deus pode usar a todas elas para a sua glória. Aqui não há incapazes, aqui não há pequenos, mas o Senhor pode usar a todos eles como usou a Davi tão pequeno, como usou a Abigail tão simples. Pai, os meus irmãos colocam nesta noite diante do Senhor os seus conflitos. Eu não sei quais são, mas o Senhor o conhece. Deus, muda a realidade e a história deste casamento. Muda a realidade e a história desta família. Muda a realidade e a história, Deus, das emoções desta pessoa. Muda, Senhor, a realidade e a história dos seus relacionamentos, da sua vida financeira, da sua empresa. Pai, em nome de Jesus, ensina aos meus irmãos como agir, que eles sejam encontrados humildes, porque isso não é sinal de derrota, isso é sinal, ó Deus, que nós somos discípulos de Jesus.
Isso é sinal de que cremos que Deus guerreia por nós. Isso é sinal que nós cremos que nós não vencemos sozinho as nossas batalhas, mas Deus é quem vence por nós. Isso é sinal que nós entendemos o chamado da Bíblia para cristão, de sermos humildes e mansos, assim como o Senhor é, para herdarmos a terra e sermos bem-aventurados. Deus molda os nossos lábios, molda os nossos comportamentos, molda a nossa vida para que nos pareçamos cada dia mais e mais com o Senhor. E aquilo que para o mundo pode parecer derrota, mas em Cristo, não só nós, mas todos verão aquilo que será uma grande vitória diante da palavra de Deus e dentro daquilo que a palavra de Deus nos conduz. Deus abençoe os meus irmãos. Coloque em suas mãos hoje, a Deus, em seu caminho, aquilo que eles precisam para sanar e vencer esse conflito. Aquele que pensa: Deus, não sei o que fazer. Deus, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tímido. Deus, nesta noite, opera um milagre para que eles possam receber ferramentas do Senhor para vencer os seus conflitos. E eles serão grandemente usados, porque o Senhor é grande. O Senhor usa a todos para a tua glória e pela tua vontade. Abençoa os meus irmãos e que eles testemunhem nesta comunidade, ó Deus, como o Senhor os ajudou a vencer os seus conflitos. Restaura casamentos, famílias, emoções, Deus, vida profissional e financeira. Assim oramos no nome de Jesus, e todos que creem digam amém nesta noite. Meu irmão está aqui na frente. Não deixe esta oração apenas ser uma oração, mas quando for embora hoje, amanhã, continue orando. Diga assim: Deus, não deixe eu parar o processo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Procure pessoas, faça orações, tome atitudes, e você vai ver, Deus vai honrar a sua atitude, e você verá o milagre acontecendo na sua existência. Você crê nisso? Então, vá para o seu lugar, mas antes, diga como eu falei aqui com esse rapaz, diga assim: olha, você verá o milagre de Deus no seu conflito. Amém? Diga para o seu irmão aqui na frente, diga assim, você do seu lugar pode dizer para mim, diga para alguém do seu lado, diga assim: olha, você verá o milagre de Deus no seu conflito. Diga para ele: você verá o milagre de Deus no seu conflito. Amém? Pode tomar o seu lugar. Deus te abençoe. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar crendo. E lembrando que lá atrás há o livro que fala sobre esse texto e muitas outras histórias. Se você quiser presentear alguém: pastor, ouvi, é sobre isso o livro? É sobre isto. Olha, vou presentear alguém, vou abençoar um parente meu que está vendo um conflito, não sabe mais como fazer. Presentei. É um valor pequeno para você ajudar Deus a transformar a vida de alguém. No mais, Bispo Robson, Clube Bandê, muito obrigado, abençoe vocês em nome de Jesus.